Olá, queridos estudantes do primeiro ano A da Escola Coronel Murilo Serpa. É uma grande satisfação estar de volta aqui com vocês, fazendo mais uma videoaula, onde hoje nós vamos abordar o assunto queda livre e lançamento vertical, porque ele tem várias aplicações na prática, como também traz questões, em provas de vestibulares e em alguns concursos públicos que cobram a disciplina de física. Então, galera, hoje nós vamos entender o que é a queda livre e lançamento vertical, ok? Então existe uma pequena diferença entre esses dois movimentos e hoje nós vamos entender o que é queda livre. Vamos lá. No momento de queda, nas proximidades da Terra, qualquer corpo atravessa uma camada de ar, que oferece resistências à passagem desse corpo. O efeito dessa resistência é maior em alguns corpos do que em outros, dependendo principalmente de seu formato. Galera, o que é que nós compreendemos por isso? Certo? Então, existe uma diferença entre o movimento de queda e a queda livre. Nem sempre um corpo caindo em determinada altura, ele será considerado uma queda livre, certo? Nessa situação aqui significa dizer o seguinte, que os corpos, né, estando na proximidade da Terra, ele caindo, ele vai atravessar uma camada de ar, certo? Essa camada de ar, por sua vez, ela oferece resistência à passagem desse corpo. Então, o efeito dessa resistência é maior em alguns corpos do que em outros, dependendo principalmente de seu formato, certo? Então, nesse tipo de movimento, certo, de queda, isso aqui não é considerado queda livre. Por que não é queda livre? Porque aqui nós vamos ter, a resistência do ar influenciando na queda do objeto. Vamos aqui trabalhar um exemplo para a gente compreender isso com mais detalhe. Uma folha de papel caindo aberta submete-se a uma maior resistência do ar do que se caísse depois de ser amassada e transformada em uma pequena bolinha. O que esse exemplo quer dizer? Vamos lá. Que nós temos uma folha de papel A4 aberta e do lado direito nós temos também uma folhinha de papel A4 só que amassada em formato de uma bolinha, certo? Observe que elas estão caindo de uma determinada altura, certo? No ambiente onde tem aqui a presença do ar, resistência do ar, certo? Quem é que está atingindo primeiro o solo? A folha, né, que está no formato de uma bolinha de papel. Por quê? Porque ela vai sofrer uma menor resistência do ar, enquanto que a folha aberta ela vai sofrer uma maior resistência do ar, tá certo? Então, galera, isso dá pra gente compreender o seguinte: se nós abandonarmos, né, de uma determinada altura corpos de massas e formatos diferentes, ambas vai atingir ao solo em intervalo de tempo diferente. Por quê? Porque ela vai se submeter à resistência do ar. Então, nesse caso aqui, esse movimento de queda não é considerado uma queda livre. Por que não é uma queda livre? Porque a resistência do ar está influenciando na queda dos objetos. Tá certo? Então, vamos agora entender o que é a queda livre. Olha. Desprezando a resistência do ar, caso vácuo, dois corpos, mesmo de massas diferentes, abandonados de uma determinada altura, cai com a mesma aceleração e, portanto, atinge o solo no mesmo instante, certo? O primeiro cientista a fazer essa observação foi Galileu Galilei, que soltou duas bolas de ferro de massas diferentes do topo da Torre Pisa, na Itália. Então veja bem, galera, para o movimento ser considerado uma queda livre, nós temos que adotar essa condição aqui, desprezar a resistência do ar, certo? Então, o que é que diz essa propriedade? Se nós abandonarmos dois corpos, né, de massas diferentes, de uma determinada altura, eles vão cair com a mesma aceleração e, portanto, né, vão atingir o solo no mesmo instante, certo? Isso quer dizer o seguinte, que mesmo os corpos um dos corpos tenha massa maior do que o outro. Vamos tomar aqui um exemplo. Se eu soltar uma pena e um martelo,
de uma determinada altura e desprezar a resistência do ar, então o martelo e a pena, né, eles vão atingir o solo, ou seja, chegar ao chão no mesmo instante. Por quê? Porque eles estão caindo com a mesma aceleração, certo? E essa aceleração nós chamamos de gravidade. Então, para ilustrar essa situação e comprovar que o experimento realizado pelo Galileu, vamos para o próximo slide, onde eu vou trabalhar aqui uma animação. Então aqui eu tenho a Torre Pisa, né? E aqui essa animação está ilustrando a experiência que é realizada pelo Galileu, tá certo? Ele já jogou duas bolas de aços, né, de ferro, de massas diferentes. Observe que nós temos aqui duas bolinhas, uma maior do que a outra, significa que elas têm massas diferentes, estão sendo abandonadas de uma determinada altura, e observe que elas estão chegando ao solo no mesmo instante. Por quê? Porque eles estão caindo com a mesma aceleração, a aceleração da gravidade. E na superfície terrestre, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então essa animação representa hipoteticamente a experiência realizada por Galileu, né? Que abandonou duas bolas de ferro, né, do topo da Torre Pisa, certo? E observou que se desprezasse a resistência do ar, os corpos chegavam, as bolas de ferro chegavam ao chão, né, no mesmo instante. Isso porque ela cai com a mesma aceleração. Então, então galera, na queda livre nós podemos calcular a velocidade, aplicando duas expressões. A primeira, V é a velocidade, é igual à velocidade inicial, mais a gravidade, certo? G, e vezes o tempo. Também podemos aplicar a equação de Torricelli, com uma diferença. Ao invés de nós usarmos a aceleração, a gente troca ela pela gravidade, porque os corpos estão caindo. Corpos caindo, eles caem com a aceleração da gravidade. Então V ao quadrado, né, é igual a V0 ao quadrado, que este V0 é a velocidade inicial, mais 2 vezes a gravidade, que é G, e vezes a altura. Porque se os corpos estão caindo, eles estão sendo abandonados de uma determinada altura, certo? Vamos trabalhar um exemplo para a gente compreender melhor essa situação com mais detalhes. Vamos lá. Uma manga cai do galho de uma mangueira de 45 metros de altura e atinge o solo. Aí a questão pede: despreze a resistência do ar e suponha que G, que esse G é a gravidade, seja 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vem o comando da nossa questão. A velocidade da manga ao atingir o solo em metros por segundo é... Então galera, essa questão pede para a gente calcular, né, é a velocidade da manga quando ela atingir o solo, certo? Então aqui, ó, a velocidade da manga ao atingir o solo. É isso que nossa questão vem cobrando você, estudante. Observe, nós temos aqui do lado direito uma árvore, né, que ilustra aqui o pé de mangueira, tá certo? E observe que a manga está caindo desse ponto aqui, ó. Desprezando a resistência do ar, então significa que a manga está caindo e atingindo o solo. Isso aqui é o que? O movimento de queda livre, tá certo? Então a questão pede para a gente calcular a velocidade que a manga vai atingir ao tocar aqui o solo, certo? Então vamos trabalhar a nossa resolução. Então galera, para calcular a velocidade que a manga vai atingir o solo, nós vamos aplicar a equação de Torricelli, fazendo apenas duas mudanças. Nós vamos trocar a aceleração por G, que é a gravidade, e o deslocamento, que era o ΔS, pela altura, certo? Então a velocidade inicial da manga é zero, porque ela está em repouso. Quando ela começa a cair é que ela vai adquirir velocidade. Então qual é a altura que a manga se encontra? 45 metros. Ela vai cair de um galho de uma mangueira que está a 45 metros do solo, certo? Então a questão pede para a gente calcular a velocidade da manga quando ela tocar o solo. Então nós vamos aplicar essa equação, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G vezes H, tá certo? Então eu vou repetir o V ao quadrado
igual. Quem é V0? V0 é a velocidade inicial. Manga parte do repouso. Então a velocidade inicial é 0. Coloco 0 ao quadrado. Mais. Repito o sinal de mais. Repito 2, que é da expressão, certo? Vezes. O G é a gravidade. A gravidade da superfície terrestre, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou trocar esse G pelo 10. Certo? E vezes a altura. A altura, nós temos aqui que mede 45 metros. Então H igual a 45. Troco H pelo 45. Agora é só efetuar os cálculos. Certo? Então vou repetir esse V ao quadrado. E venho para cá. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Mais, repito o sinal de adição, mais. 2 vezes 10 é 20. E 20 vezes 45, vou colocar até o cálculo aqui de lado. 20, vou colocar o 45 primeiro, na realidade. Vezes 20. Eu sempre faço a multiplicação deixando um zero para baixar no final. Fica mais fácil para a gente. 2 vezes 5 é 10. Baixa-se o zero. Vem um para o próximo algarismo que a gente vai multiplicar, que é o 4. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 1 é 9. Pega o zero do 20 e baixa aqui no final. Então veja, multiplicando 2 vezes 2, 2 vezes 10 é 20. E 20 vezes 45 dá 900. Certo? 900. Então V ao quadrado é igual. Igual a quanto, galera? 0 mais 900? 900. Então a 900. Mas eu não quero saber o V ao quadrado, quero saber só o valor de V. Então V vai ser igual a raiz quadrada de 900. Mas por que, professor, que V ao quadrado, o V vai ser raiz quadrada de 900? Olha, veja bem. V ao quadrado é uma potência, certo? Potenciação. E a operação inversa à potenciação é a radiciação. Então, se eu tenho V ao quadrado, a inversa vai ser a raiz quadrada. Então, V vai ser a raiz quadrada de 900. Certo? Portanto, V, que é a velocidade, vai ser igual. Calculando a raiz quadrada de 900, é muito simples calcular. Você calcular a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu tenho 2 zeros, então eu repito só uma à direita. Então, raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 ao quadrado dá 900. Velocidade é medida em que, galera? A velocidade, gente, ela é expressa em metros por segundo. Certo? Então, a velocidade com que a manga vai tocar o solo quando ela cair com a altura de 45 metros é 30 metros por segundo.